Informações importantíssimas do Corinthians nesse domingo. Conversei com pessoas agora há pouco no clube. O bicho tá pegando após as declarações do Stabile ontem, do Marcelo Paz e do Dorival Júnior. A diretoria entrou numa rota de colisão gigantesca aí com o técnico e eu vou explicar tudo para vocês o que vai acontecer a partir de agora com o Dorival também, hein? Então tem informações importantíssimas, assim como ontem eu cravei que o André não iria embora do Corinthians. Todas as páginas, web, influencers dando o André no Milan e eu trouxe no vídeo de ontem. Quem não assistiu, confere aqui na página. Eu falei, o André fica no Corinthians. O presidente não vai assinar. Todo mundo colocou o André no Milan e a gente cravou e acertamos. Fomos a única página em toda a internet que disse que o André não iria embora do Corinthians. E o André fica no Corinthians. Esse negócio de que o Milan vai acionar o Corinthians na justiça, não tem nada disso. Eu vou explicar isso para você também, porque eu conversei hoje com pessoas no clube que me informaram qual procedimento que vai ser feito nisso daí. Mas o André não sai do Corinthians, tá bom? Mas antes da gente entrar nesses méritos todos, eu sou o Edu Oliver, a voz das arquibancadas, e sempre peço para você, torcedor que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrever e ativar o sininho de notificações, para vocês não perderem nenhuma informação do Coringão. Eu sempre falo, a gente pode até discordar aqui em alguns momentos, você tem uma opinião, eu tenho outra, e tá tudo bem, isso faz parte. Mas mentir para o torcedor e enganar o torcedor, isso nós não fazemos. Nós trabalhamos com a verdade. Quem segue a voz das arquibancadas sabe que a gente traz muita notícia em primeira mão. Assim como a gente tinha falado do Alisson, que toda a imprensa disse que ele jogaria no Corinthians e a gente veio e falou, ele não vai jogar, o Corinthians não vai pagar. A gente trouxe a informação exclusiva da contratação do Labiá. A gente falou ontem exclusivo que o André não sairia do Corinthians, todo mundo disse que o André iria para o Milan. Então tem muitas coisas que a gente traz em primeira mão. Então aqui a informação é de verdade e não é em busca de like, mentindo, enganando pro torcedor, não. Então você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e deixa esse seu like aí para fortalecer, porque o nosso trabalho é sério. E você deixando o seu like, você ajuda com que a gente chegue e entregue os nossos trabalhos, nosso vídeo para muito mais corintianos que precisam ser atualizados de fato das coisas que são verdadeiras. Porque hoje o que mais tem é a gente buscando engajamento a qualquer custo. E aqui não, a gente trabalha de verdade, a gente liga para as pessoas, a gente corre atrás para poder atualizar você. Então o seu like é muito bem-vindo pra gente, tá bom? Então bora lá falar agora do que está acontecendo aí no Corinthians após essa eliminação vexatória. Falando um pouquinho ainda do jogo de ontem, o Corinthians não jogou absolutamente nada, o Novo Horizontino também não. Então assim, a revolta do torcedor hoje é o sentimento que ele tem de que dava para ganhar do Novo Horizontino. Qual o perigo o Novo Horizontino ofereceu para o Corinthians nos 90 minutos de partida? Qual grande defesa o Hugo Souza fez? Não teve. Só que o Corinthians não conseguiu ser eficiente, como ele não vem sendo há muito tempo, torcedor. Eu venho falando isso para vocês. A última boa partida que o Corinthians fez foi contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. E o Corinthians perdeu o jogo, mas aquele jogo o Corinthians jogou bem. Depois o Corinthians vem numa sequência de jogos horrorosos. O Corinthians não jogou bola contra o São Bernardo, não jogou bola contra o Atlético Paranaense, não jogou bola contra a Portuguesa, não jogou contra o Cruzeiro, mesmo com time reserva. O Corinthians ainda conseguiu um empate. E ontem o Corinthians também não jogou bem. Então o que está acontecendo com o Corinthians? Será que o problema é só o Dorival? Será que realmente a falta de jogadores também? Só que eu sei que o bicho agora tá pegando, porque ontem o Dorival comprou uma briga muito boa. E eu que sou um cara que bato muito na questão do Dorival, eu tenho que admirar e tirar o chapéu para ele na questão do André, que aí eu vou explicar para vocês o que aconteceu nessa situação, tá? Para que vocês possam entender tudo o que tá acontecendo aí nos bastidores do Corinthians. Só que a questão do futebol, o Dorival também tem culpa. Assim como o Memphis também tem que ser cobrado, porque ele ganha muito e ele não vem entregando nada. Por mais que ontem ele estivesse numa posição errada, na minha opinião, que não tinha que estar lá o cara isolado na frente sem ninguém para levar a bola para ele tem que entregar mais do que ele entrega. Então tem que ser cobrado sim, porque isso é o Corinthians. Então não, mas ganhamos a Copa do Brasil, ganhamos a Supercopa. Cara, vamos esquecer essas coisas. As coisas se atualizam. O Corinthians sempre foi pressão e perder pro Novo Horizontino, pra mim, foi um vexame.
Um vexame histórico, porque o Novo Horizontino não fez nada para poder passar pelo Corinthians ontem. Ah, os caras têm mérito, fizeram a melhor campanha aí no campeonato, mas a gente tá falando do Corinthians, mano. A gente tá falando Novo Horizontino e Ferroviária, Araçatuba, Portuguesa, com todo respeito a essas equipes. É o Corinthians, o peso da camisa ontem exigia que o Corinthians pudesse ter entregado um pouquinho mais e o Corinthians não entregou. Mas enfim, também não vamos ficar aqui mais chorando leite derramado. Essa derrota, essa eliminação tem que servir para alguma coisa. Ontem escancarou a crise entre Dorival, Marcelo Paz e diretoria, que eu vou explicar agora. Mas o Corinthians precisa jogar mais bola. Você acha que o Corinthians tem que jogar mais bola? Deixa aqui na sua mensagem. Precisa jogar mais bola sim. E agora a gente vai atualizar vocês aí desse bastidor que tá pegando fogo da questão do André. Vamos lá. Ontem eu trouxe a informação que o André não iria embora do Corinthians. Todas as páginas anunciando, o André no Milan, encaminhado, certo. Aí eu entrei em contato com as pessoas no Corinthians. Falei, cara, isso procede? Porque se o André foi vendido, vocês precisam falar a verdade, entendeu? Tá todo mundo dando cara no Milan. E aí, a fonte que eu converso dentro do clube, uma delas falou pra mim, Edu, não vai ser vendido. Não vai ser vendido. Eu falei, mas todo mundo falou que o Corinthians aceitou a proposta. Essa pessoa me explicou. A gente ouviu a proposta, é verdade. A gente analisou a proposta, é verdade. A gente ficou de dar um ok nos próximos dias ou não, também é verdade. Só que o Corinthians, o presidente precisa assinar. Se o presidente não assinar, não tem acordo. Aí começou a circular informações de que o Milan vai acionar o Corinthians na FIFA porque tem e-mails que comprovam que a negociação estava tudo certo. Irmão, imagina você tendo uma casa, eu sou o comprador. E aí você anuncia a sua casa para vender. Eu vou lá e falo, eu quero sua casa, vou comprar, vou pagar. Aí eu acerto tudo com você, vou te dar tanto, vamos fazer assim, vai ser assado, vou te parcelar, esse daqui eu vou te dar à vista, daqui 2 meses eu te dou isso, a gente chega num acordo. E aí na última hora você, o dono da casa, decide não vender mais. Aí eu vou entrar na justiça porque você prometeu que iria vender para mim e agora não vai mais? Irmão, se você não assinou, se não existe uma assinatura, não tem mais chororô. O clube simplesmente desistiu. E aí agora algumas pessoas estão falando, mas o Corinthians desistiu porque o Dorival ontem na coletiva falou, não, a informação que eu tenho que independente da coletiva do Dorival, o Corinthians não iria aceitar a proposta porque entendeu que os valores eram menor. E o André hoje é um dos caras que mais vão valer dinheiro no Corinthians. Eu falei isso pra essa pessoa. Se você pegar o Bidon, se você pegar o Kaique, se você pegar o Dieguinho, se você pegar o Guinegão e pegar o André, 5 talentos da base, o André desses 5 é o que mais vai valer. O André precisa fazer uma temporada inteira no Corinthians. O André precisa ter um destaque maior. O menino tem, eu acho que 24 jogos só com a camisa do Corinthians. Aí na primeira proposta de pinga, você vai vender o cara. Aí amanhã o clube que comprou por 17 vai vender ele por 50, por 60. E aí a gente vai ficar chorando, daqui a pouco surge um novo talento. Não é assim. E nisso eu concordo com o Dorival, porque ele falou isso na entrevista ontem. Não é assim, daqui a pouco surge um novo talento. Corinthians precisa aprender a valorizar. Eu sei que o clube está precisando de dinheiro, mas você não pode desfazer do seu jogador a qualquer preço na primeira proposta que apareça. Então nisso o Dorival tá certo. E aí essa pessoa falou, Edu, não vamos assinar. Ponto. E aí eu cravei, trouxe a informação, tá no vídeo aí de ontem que eu postei. E muita gente até me dando parabéns aí nas redes sociais, falando, cara, você realmente cravou e acertou. Então aqui, torcedor, você não é enganado. E aí o que está acontecendo agora? O Dorival ontem foi pra entrevista e arrebentou, irmão. Ele arrebentou, falando que é inadmissível, que ele acompanhou a evolução do André, que o André tava lá, machucado, e ele acreditou e falou, não, esse menino vai dar muito certo. Aí a hora que o menino começa a subir, que ele traz pro profissional, que ele começa a entrar em jogos, que o Dorival começa a encontrar um jeito pra fazer esse menino jogar, o Corinthians vende. E aí nisso o Dorival tá certo, até porque o valor que o Milan ofereceu é dinheiro de pinga, desculpa. Dinheiro de pinga, 17 milhões de euros é dinheiro de pinga. E aí o que já era
que iria acontecer, que não teria assinatura do presidente, só piorou. Só que o Dorival jogou uma bomba no peito da diretoria e não é a primeira vez que isso vem acontecendo. Dessa cobrança, porque o Dorival falou, ou o Corinthians prioriza acertar a vida financeira, ou o Corinthians prioriza contratar jogadores para brigar por título, porque se a prioridade for financeira, eu tô fora. Então ele jogou a bomba no peito da diretoria, mas nesse aspecto eu não acho que o Dorival tá errado. Porque ele precisa realmente de jogadores para ele poder disputar títulos. Não dá mais pro Corinthians jogar com o Charles. Não dá mais pro Corinthians jogar com o Hugo lateral. Não dá mais pro Corinthians depender de Vitinho ou do Pedro Raul. Então o Corinthians precisa reforçar elenco. Assim como esse Alan, pra mim, é um cara que nem deveria ter vindo. 900 mil por mês, esse cara não joga nada. O Carrídio também não pode ser reserva desse cara. E aí pra mim já entra a culpa do Dorival. Então tem muitas coisas que dá pra concordar com o Dorival e discordar também. E aí o seu Marcelo Paz, que é outro, que acha que o Corinthians é o Fortaleza, irmão. Que você chega lá no Fortaleza com qualquer 1, 2 milhões e traz as pereba que tem lá. E aí ele veio na entrevista coletiva falar, o André possa ser que vale isso, mas pode ser que não vale também. O cara não tem mentalidade de Corinthians, irmão. O cara acha que o Corinthians é o Fortaleza. Que você chega lá com 2 milhões, vamos acertar, vamos vender, pronto, acabou. O Corinthians é gigante. Se você não tem entendimento do que é o Corinthians, ô Marcelo Paz, pega sua malinha e volta pro Fortaleza, irmão. Porque você ir na entrevista pra bater de frente com o treinador falando que o André tem que ser vendido sim, na primeira proposta mostra que você é dirigente de time pequeno e não dirigente pra Corinthians. Porque um cara que tá no Corinthians, ele deveria vir aqui público e falar, o André realmente é um baita de um jogador. A gente vai valorizar o menino. Não vai chegar aqui com 17 milhões na primeira proposta, vou embora porque tem que acertar a vida financeira. O contrato do Memphis tá acabando agora depois da Copa. Só pro Memphis é 6 milhões de reais. Fora o que o Corinthians paga por fora. Não renova com o Memphis e acabou, irmão. Pega esse valor, valoriza os meninos da base e amanhã depois, quando esse menino estourar, ganhar um campeonato, fizer uma temporada completa, vocês vendem por 40, 45, 50. Então dá pra fazer dinheiro, desde que vocês também não paguem os absurdos que vocês estão pagando aí, por exemplo, pelo Memphis, que ontem não jogou porcaria nenhuma. Aí se for renovar com o Memphis ou não, vocês disseram aí da diretoria que não vão. Agora, se resolverem renovar com ele depois da Copa, que seja por valores muito menores. Porque esse cara não vale 6 milhões, desculpa, e quem quiser discordar também eu respeito. Mas pra mim o Memphis não vale. Não vale, porque ele não tá entregando nada. E aí a crise escancarou, essa pessoa conversou comigo hoje, falou, Edu, realmente não foi legal, a gente vai ter que sentar pra conversar. Eu já trago uma informação pra vocês que o Dorival, algumas pessoas na diretoria do Corinthians estavam esperando o momento certo pra poder mandar o Dorival embora. Eu não sei se o Dorival continua como técnico do Corinthians aí nas próximas semanas. Se o Corinthians não ganhar do Curitiba, o jogo na Neoquímica Arena, vocês podem ter certeza que a pressão vai aumentar e talvez o Dorival caia nesse jogo. Escutem o que eu tô falando. Se o Corinthians não vencer o Curitiba, é capaz do Dorival cair, porque a relação Dorival-diretoria já tá péssima. E ontem ficou escancarado. E o Marcelo Paz ainda veio e colocou mais lenha na fogueira, mais gasolina nesse fogo. E a bomba explodiu, porque agora o presidente tá acuado. E nessa guerra a gente sabe como funciona. É mais fácil cair o presidente ou é mais fácil cair o treinador? Então eu tô trazendo essa informação pra vocês dos bastidores do Corinthians, que o clima entre Stabile, Marcelo Paz e Dorival tá péssimo. Tá péssimo nesse momento. E providências vão ser tomadas. Só que o André continua no Corinthians. E não é pela pressão do Dorival, e sim porque o presidente já tinha determinado que ele não sairia. Então, galera, essas são as informações do Corinthians nesse domingo. Gostou? Deixa aí o like para fortalecer o nosso trabalho. Amanhã, segunda-feira, tem a Voz das Arquibancadas ao vivo, 22 horas, o nosso podcast. Vai ter o gol do Novo Horizontino, entrevista do Dorival, do Marcelo Paz. Amanhã a gente vai colocar tudo para vocês e vamos debater isso no ao vivo. Manda sua mensagem lá que eu vou ler. Então você que não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho. Amanhã, 10 horas da noite, estaremos ao vivo com o nosso programa Voz das Arquibancadas, tá? Então super importante sua participação, porque a gente vai ler a sua mensagem no ao vivo.
Então, torcedor, eu conto com vocês amanhã às 22 horas. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom domingo, tamo junto e vai Corinthians!